Olá, meu nome é Marcelo Machado, sou professor de processo penal, tá? Sou defensor público aqui no estado do Rio de Janeiro, titular da 32ª Vara Criminal da comarca da capital, ok? Vamos bater um papinho rápido antes de a gente iniciar o nosso curso de processo penal. É claro que você deve estar interessado na indicação de uma bibliografia. Eu tenho uma opinião formada, tá? Nada se cria, tudo se copia. O que um determinado autor fala em Tício, um outro fala em Caio, um outro fala em Mévio. Aí vem um quarto, eu entendo dessa forma. Aí gera uma controvérsia. O que eu quero dizer? Eu não tenho uma obra assim pronta para indicar, tá? Vou citar alguns nomes e você é quem vai decidir o seu destino. Por exemplo, Fernando Tourinho. Se a gente fala em processo penal, o nome de Fernando Tourinho é sempre lembrado. É o papa do processo penal. Marcelo, Tourinho tem várias obras, ele tem o curso completo de 4 volumes, tem o manual, tem a prática forense, tem um código comentado em 2 volumes. Qual o melhor? Qual o que eu devo comprar? Nós vamos concluir isso já já, depende. Se você de repente gosta de estudar por código, um código comentado, vai nos 2 volumes do código comentado. Ah, Marcelo, quero estudar firme. Vai nos 4 volumes do curso completo. Ah, Marcelo, não tem tempo, não tem... Vai no manual, tá? Então, o primeiro nome é Fernando Tourinho. Por que eu indico Tourinho? Que é o papa do processo penal. É um nome sempre respeitado, tá? Mas cuidado com algumas posições assumidas por Fernando Tourinho, que hoje já estão meio que prejudicadas, tá? São posições minoritárias na doutrina e na jurisprudência, mas sempre haverá o respeito em relação ao citado nome. E aí você pode falar em Júlio Fabrini Mirabete, em autores clássicos, Hélio Tornag, se conseguir ainda a obra do Tornag. Mas, Marcelo, qual aquele livro que está na sua cabeceira? Qual o livro que você gosta? Qual o livro que você indicaria para eu estudar para um concurso? Hoje, para mim, o melhor livro de processo penal é do professor Renato Brasileiro. Poxa, Marcelo, o livro dele é um tijolão. É um tijolo. É um tijolo. Mas é um tijolo completo. E qual a vantagem da obra do Brasileiro? Não tem muito aquela coisa de eu entendo, eu entendo, eu entendo. Não vai começar a estudar um direito processual penal minoritário, talvez. A vantagem do Brasileiro é que ele apresenta as controvérsias. A primeira corrente é essa, a segunda corrente é essa, o entendimento do STF é esse e vida que segue. Então, o livro, uma redação muito simples, muito tranquila e, para mim, hoje, o melhor é Renato Brasileiro. Ah, Marcelo, eu tenho um livro do Auri, serve? Serve, Auri Lopes, extremamente garantista. Ah, tem o livro do Rangel, serve? O livro que você tiver, para mim, serve. Então, como é que se compra um livro? Primeira coisa, você vai a uma livraria. Vai até uma livraria, vai na parte dos livros jurídicos, na parte de direito processual penal, escolhe ali uns 4 ou 5 manuais, desce com uns 5 ou 6 manuais, pede um café, um refrigerante, o que você quiser, uma água, e dá uma folhada. Começa a folhear os livros. Leia aí umas 2, 3 páginas de cada autor e vê ao final, você vai fazer uma seleção. Poxa, esse autor aqui, gostei da redação dele, é fácil de aprender, sabe, não tem uma linguagem mais rebuscada, bem tranquilo, eu gostei, vou levar esse livro. E esse pode ser o melhor livro, porque o processo penal mesmo, as mudanças são poucas, é aquela coisa da controvérsia. Não, eu entendo dessa forma, aí o outro diz que entende de outra, Caio fala em Caio, outro fala em Mévio, outro fala em Tício, enfim. O importante é que você aprenda processo penal. E com certeza eu respeito toda obra, todo autor ele merece seu respeito. E a melhor obra, pelo menos para mim, é aquela que você vai sentar e você vai ler com prazer. Não adianta, é algo muito subjetivo, não adianta aqui eu falar e indicar, ó, lê esse livro, Marcelo, tô lendo esse livro, tá me cansando, tá me incomodando, eu não tô gostando. Então, o melhor livro quem vai decidir é você. A minha indicação, Renato Brasileiro, que é um tijolão, bem completo, com todas as controvérsias, entendimento de jurisprudência. É um livro muito atualizado, até porque ele é professor, ministra aula, então é uma pessoa que está sempre atualizada, ok? Mas quem vai decidir é você. Senta na livraria, pede uma água, um café, um refrigerante, sai folhando. Mas você vai perder 1 hora do seu dia.
mas não vai perder dinheiro comprando uma obra que vai ficar guardada na prateleira, ok? O livro que quiser. Ah, Marcelo, então vale a pena eu ler o manual do brasileiro, depois eu leio o manual do Eugênio Pacelli, depois eu leio o manual do Rangel. Não, tu vai ler a mesma coisa. Escolhe o manual e vai. Ah, Marcelo, área federal. Pô, Eugênio Pacelli, procurador da República, acho que ele já pediu exoneração. Ah, área estadual, vou no dele. Então não adianta querer ler 2, 3 manuais que você vai acabar lendo a mesma coisa. Então pega o manual e depois você parte para as monografias. Por exemplo, um livro que eu acho que é de leitura obrigatória, Nulidades, da Ada Pellegrini Grinove. Por quê? Quando você lê o livro de Nulidades, da Ada Pellegrini Grinove, você acaba fazendo uma revisão em todo o processo penal. Ah, Marcelo, pô, tô a fim de estudar firme Tribunal do Júri, pô, sou um fanático, sou um apaixonado pelo procedimento do júri, pô, me indica aí algum livro específico, eu vou te indicar o Hermínio Marques Porto, você vai encontrar. Então, no primeiro momento, escala o manual e depois você vai aprofundar seus estudos. Vai direto nas monografias. Claro, você vai estar sempre atualizado com a jurisprudência, é importante a atualização da jurisprudência. Hoje, os tribunais superiores, tanto o STF como o STJ, facilitam muito a nossa vida, já com resumo de jurisprudência por matéria e tudo mais. Importante também, aí vai depender do concurso que você pretende, ou se você quer fazer uma revisão, treinar provas anteriores, que sempre treinamento, eu acho que é um grande aprendizado, porque não tem, as questões acabam se repetindo de uma outra roupagem, de uma forma diferente. Eu acho importantíssimo também que vocês façam um exercício, ok? Feitas essas contas. Ah, e a última, isso eu acho que é uma das mais importantes, a gente vai falar muito ao longo do curso, entendimento de STF, STJ, vamos falar muita jurisprudência. Então, nós estamos definindo agora, tá? Uma regra de contato, de trabalho. Por quê? Às vezes você tem uma determinada question que chega ao Supremo uma única vez. E essa question foi enfrentada por uma das turmas. Então, quando eu tiver uma determinada questão enfrentada por uma das turmas do Supremo, eu vou falar aqui, ó, existe julgado do STF nesse sentido. Porque se eu chegar e falar entendimento do STF, quando eu falo entendimento do STF, ou é uma decisão tomada pelo pleno, pelo plenário, ou é uma decisão já sumulada, ou é uma determinada questão que já foi enfrentada pelas duas turmas. Então, se eu falar entendimento, tranquilo, não tem mais divergência na corte. Ou uma decisão do pleno, ou uma decisão já vinculada, já sumulada, ou uma mesma questão que já foi enfrentada pelas duas turmas. Pode ser que eu chegue e fale, ó, tem julgado, tá? E quantas questions já chegaram ao Supremo com divergência entre as turmas, tá? De repente, a primeira turma entende de uma forma e a segunda turma entende de outra. E, claro, a gente vai ter que aguardar uma manifestação do pleno, ok? Isso aí eu acho importantíssimo. Se eu chegar e falar entendimento do STF, tranquilo. Ou é do pleno, duas turmas, ou já sumulado. Se eu falar tem julgado, tem precedente, é uma decisão de turma. E claro que uma decisão de turma já é algo indicativo, tá? Bom, se a primeira turma já decidiu assim, ao que tudo indica, deve ser o entendimento do STF, mas nada impede que chegue depois na segunda turma e decida de forma contrária, ok? Essa para mim é a regra mais importante, que às vezes, sabe o que pode acontecer? Um desavisado vem aqui, ele, de repente uma controvérsia nas duas turmas. Primeira turma entende de forma diferente da segunda. Aí o cara pegou uma decisão da primeira, aí gente, é entendimento do STF. E acaba dando uma informação furada. Quer um exemplo? Eu te falo aqui a experiência de vara criminal de comarca da capital, do estado. Cada 10 audiências que eu faço, diria que 8 crimes patrimoniais, roubo ou furto, e de celular. Tá com o celular na rua é para ser roubado ou para ser furtado. E tem aquela questão se há ou não necessidade na apreensão da arma. Por quê? O emprego de arma é uma causa de aumento no crime de roubo. E por que o emprego de arma é uma causa de aumento no crime de roubo? Haja vista a sua potencialidade lesiva.
É o risco pelo qual passa a vítima durante a empreitada criminosa. Ah, Marcelo, e um simulacro de arma de fogo é uma causa de aumento? Não. O simulacro funciona como grave ameaça, mas não é causa de aumento, porque um simulacro de arma de fogo não tem potencialidade lesiva, serve apenas como um instrumento de ameaça para a prática da subtração. E esse tema, qual seja a apreensão da arma, sempre foi extremamente controvertido, inclusive no STF. Ora, Marcelo, então para se reconhecer essa causa de aumento do emprego da arma, a necessidade de apreensão da arma, acreditem, esse tema era controvertido no STF. Existia controvérsia no próprio STF. A primeira turma dizia o seguinte: não é necessária a apreensão da arma de fogo. O réu não pode valer-se de sua própria torpeza. Ora, bastaria ele se desfazer da arma para que não incidisse a referida causa de aumento. Então, reparem que a primeira turma entendia o quê? Não precisa apreender a arma de fogo, basta a prova testemunhal. Aí vinha a segunda turma decidindo de forma contrária. Não, a apreensão da arma de fogo é necessária sim. Para quê? Para que se ateste a sua potencialidade lesiva. Então, reparem que havia divergência entre as turmas do STF. E o Pleno se reuniu. E o que decidiu o Pleno, e eu posso te garantir que hoje é entendimento do STF, não ser necessária a apreensão e perícia da arma de fogo. Hoje é esse o entendimento que prevalece no STF. Após divergência entre as turmas, o que fez a Corte? Vamos nos reunir e vamos marcar uma posição. E hoje a posição do Supremo dispensa a apreensão da arma de fogo. E por que eu chamo a atenção? De repente o professor desavisado viu uma decisão lá atrás da segunda turma exigindo a apreensão da arma de fogo. Chega ali, tem decisão, o Supremo entende ser necessária a apreensão. Ou seja, ele viu uma decisão de turma que já estava superada face ao novo entendimento da Corte, ok? Então a nossa forma de trabalho vai ser essa. Quando eu falar entendimento, fiquem tranquilos. Tem julgado, tem precedente, é porque essa questão já foi enfrentada. E, ao que tudo indica, acaba sendo um elemento indicativo de entendimento da Corte, ok? Feitas essas considerações, vamos então, com uma satisfação muito grande, fazer parte dessa equipe aqui do Master e iniciar o nosso curso de processo penal. Eu sei que muitos professores, muitos colegas iniciam um curso de processo penal definindo inquérito policial. Não. Nós não vamos definir inquérito policial. Por quê? Nós vamos iniciar o nosso curso falando de aplicação da lei processual. Aplicação da lei processual. E ela pode ser, nós vamos falar aplicação da lei processual no espaço e aplicação da lei processual no tempo. A aplicação da lei processual no espaço vem tratada no artigo 1º do Código de Processo Penal. E nós vamos ver daqui a pouco que a aplicação da lei processual no tempo vem tratada onde? No artigo 2º do Código de Processo Penal. Então vamos falar da aplicação da lei processual no espaço. Reza o artigo 1º do Código de Processo Penal. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvada, então, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Então, reparem que o legislador, no artigo 1º, adotou o critério, territorialidade. Ou seja, o Código de Processo Penal vai ter aplicação no território nacional. Territorialidade, estamos falando em lex fori, ou seja, é a lei do lugar. Por quê? Ora, a ideia de jurisdição está diretamente ligada à ideia de soberania. Então, nós vamos exercer jurisdição
justamente onde nós exercemos a soberania. E nós temos soberania onde? Em todo o território nacional. Então a jurisdição será exercida em todo o território nacional, ou seja, o Código de Processo Penal só será aplicado no território nacional. Foi o critério adotado pelo legislador pátrio, critério da territorialidade, ou, se você preferir, lex fori. Significa dizer que o Código de Processo Penal não será aplicado em território estrangeiro. Por exemplo, se alguma testemunha tiver que ser inquirida fora do território nacional, será expedida uma carta rogatória. Vamos imaginar que essa testemunha vai prestar depoimento em outro país, sei lá, nos Estados Unidos. Vai expedir uma precatória. E como é que será feita a inquirição dessa testemunha lá nos Estados Unidos? Será feita de acordo com a lei brasileira ou de acordo com a lei norte-americana? De acordo com a lei norte-americana. Por quê? A lei brasileira só tem aplicação no território nacional. Ou seja, a inquirição dessa testemunha por carta rogatória obedecerá à lei local. Da mesma forma, se um país estrangeiro expede uma rogatória para alguém ser ouvido no Brasil, ora, essa inquirição será feita de acordo com a lei brasileira, ok? Então, princípio da territorialidade, lex fori, a lei processual pátria só será aplicada no território brasileiro, ok? Mas, Marcelo, existe alguma exceção? Sim. A doutrina aponta 3 exceções, ou seja, quando é que a lei brasileira seria aplicada fora dos limites territoriais? A doutrina aponta 3 hipóteses. Anota aí. A primeira hipótese se dá no caso de território nullius. Então, a primeira hipótese de aplicação da lei processual brasileira fora do território nacional, a doutrina aponta 3 exceções. A primeira, território nullius, ou seja, terra de ninguém. Você poderia aplicar a lei processual brasileira. A segunda hipótese, quando houver autorização do Estado estrangeiro. Ou seja, se porventura o Estado estrangeiro autorizar a aplicação da lei processual brasileira, ela poderá ultrapassar os limites territoriais. E a terceira hipótese seria no caso de guerra declarada em território ocupado, ok? Ficar bem claro. Lei processual penal brasileira, critério da territorialidade, lex fori, ou seja, é aplicada no território nacional. A doutrina apresenta 3 hipóteses de a lei processual pátria ultrapassar os limites territoriais. E quais seriam essas exceções? Territórios nullius, terra de ninguém, ou quando houver autorização do Estado estrangeiro, ou no caso de guerra declarada, quando o território estiver ocupado. Ok? Pois bem, então vamos lá, voltar ao artigo 1º do CPP. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados 1. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Tratados, convenções e regras de direito internacional. E eu chamo a atenção para o Tratado de Viena. Por quê? Alguns personagens gozam de imunidade, tá? Imunidade diplomática. Poderíamos dizer quem? Ora, chefe de governo ou chefe de Estado estrangeiro e seus familiares, membros de comitiva, embaixadores e seus familiares e membros de organismos internacionais como ONU, OEA, enfim. Então, essas pessoas não estão sujeitas à lei brasileira. Caso venha a praticar uma infração penal dentro do território brasileiro, essa lei não será aplicada. O artigo 1º
não se aplica. Por quê? A ressalva no inciso 1 é em relação a tratado ou convenção internacional. E o Tratado de Viena diz que chefes de governo, chefes de Estado, claro, em missão, seus familiares, comitivas, embaixadores e seus familiares, e também podemos dizer organizações, membros de organismos internacionais, como ONU, OEA, enfim, essas pessoas, caso pratiquem um crime, uma infração penal no território nacional, elas não estarão sujeitas à lei brasileira, elas vão responder no país de origem, ok? Ah, Marcelo, e como é que fica a questão envolvendo o cônsul? O cônsul tem imunidade? Sim, em relação a crime funcional. Se não for crime funcional, ele estará sim sujeito à lei brasileira. Tem um episódio recente aqui no Brasil, o cônsul de um determinado país, ele foi processado aqui no Brasil pelo horroroso, odiado crime de pedofilia. Então, o embaixador tem imunidade diplomática, o cônsul só se for crime funcional, ok? Relacionado à função. Tanto é que já teve embaixador de uma determinada nação processado aqui no Brasil pelo crime de pedofilia. E as outras exceções? Inciso 2, prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros do Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República, ministro do STF, crimes de responsabilidade. 3, processo da competência da Justiça Militar. Eu só chamo a atenção, gente, que esse artigo 1º é redação original de um código de 1941, tá? A organização do Estado era completamente diversa da que nós temos hoje, tá? Então, o inciso 3 está excepcionando aos processos de competência da Justiça Militar. Lembrando que a Justiça Militar se divide em Justiça Militar estadual e Justiça Militar federal. E a competência da Justiça Militar vem definida na Constituição Federal. Salvo engano, o artigo 124. E, Marcelo, qual a diferença da Justiça Militar estadual para a Justiça Militar federal? A Justiça Militar estadual tem competência exclusiva para julgar policiais, militares e bombeiros nos crimes militares próprios e impróprios de competência da Justiça Militar. É isso mesmo. A Justiça Militar estadual tem competência exclusiva para julgar policiais, militares e bombeiros nos crimes militares próprios e impróprios de competência da Justiça Militar. Eu te garanto, nenhum civil responde perante a Justiça Castrense estadual, porque sua competência é exclusiva para julgar os crimes militares praticados por PMs e bombeiros. Já a Justiça Militar Federal julga as infrações penais praticadas em detrimento das Forças Armadas. Não sei se vocês se recordam, aqui no Rio de Janeiro, coisa de uns 5 anos, estava virando moda entrar em quartel da Marinha e subtrair fuzil. Então, se você subtrai um fuzil de um quartel da Marinha, você está praticando uma infração penal em detrimento das Forças Armadas. A competência, portanto, será da Justiça Militar Federal, ok? Ah, Marcelo, um civil responde perante a Justiça Militar Federal? Sim. A Justiça Militar Estadual, que tem competência exclusiva para julgar os policiais militares e os bombeiros nos crimes militares próprios e impróprios. Já a Justiça Militar Federal julga as infrações penais praticadas em detrimento das Forças Armadas, ok? E a última ressalva, a do inciso 4. Não, a do inciso 4 diz processos de competência do Tribunal Especial. Esse inciso 4 não tem mais sentido. Esse Tribunal Especial,
ele estava previsto na Constituição de 1937, tá? Então, esse inciso 4, nós podemos dizer que ele já está tacitamente, não vou dizer tacitamente revogado, ele não tem mais previsão na própria Constituição Federal, esse Tribunal Especial. E o inciso 5, os processos por crimes de imprensa. Ora, você tinha a falecida Lei 5.250, que era a famosa lei de imprensa, depois de 21 anos foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional a lei de imprensa e logo em seguida ela acabou sendo revogada pelo legislador pátrio, ok? Então repare que esse Código de 1941 fez ressalva que tratados e convenções internacionais, das quais o Brasil faça parte. Então, nesse momento, se você tem um tratado ou convenção admitindo a intervenção de uma lei, por exemplo, tribunal internacional dentro do território, você aplica essa lei em detrimento da lei processual pátria. Inciso 2 fala dos crimes cometidos pelos presidentes da República, os conexos. O 3, competência da Justiça Militar. O 4, não. E o 5, leis de imprensa. Então, nós podemos apresentar várias outras hipóteses, sabe? Várias outras leis que foram criadas ao longo desses anos e não se imaginavam em 1941. Além da lei de imprensa, a gente pode falar o quê? A lei de drogas, a lei Maria da Penha, o Estatuto do Desarmamento, a lei do Estatuto do Idoso, enfim, são várias outras legislações que serão aplicadas. Ah, Marcelo, e como é que fica o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal, ele acaba sendo aplicado subsidiariamente. Então, se você tem, por exemplo, um crime de drogas, qual a lei que você aplica? Aplica a lei pátria, mas vai ser o Código de Processo Penal? Não, vai ser a lei de drogas. E, subsidiariamente, aí sim, você pode aplicar o Código de Processo Penal, ok? Então, para fechar o termo, aplicação da lei processual no espaço, artigo 1º do CPP, princípio da territorialidade, ou se você preferir, lex fori, ou seja, a lei processual brasileira será aplicada em todo o território nacional, justamente onde se exerce a soberania. A doutrina apresenta 3 hipóteses de a lei processual pátria sendo aplicada fora dos limites territoriais. E quais seriam essas hipóteses? Territórios nulos, terra de ninguém, quando houver autorização do Estado estrangeiro ou no caso de guerra declarada em território ocupado, ok? E o artigo 1º aponta as exceções, tratados ou convenções internacionais e apresenta todas as hipóteses, ok? A gente volta no próximo bloco falando da aplicação da lei processual no tempo. Eu volto já já.